Vou falar sobre ensino adaptativo, é um tema muito vasto, muito amplo, então eu vou procurar ser sucinto e procurar contextualizar alguns exemplos de como é que esse conceito pode, na prática, se materializar. Para dar um pouco de... só um pano de fundo, através de tecnologia, hoje o modelo modelo de comunicação, modelo de trabalho e de transmissão de informação mudou, impactados pela tecnologia, mas o modelo de ensino ainda é um modelo que vocês sabem melhor do que eu, é um modelo ainda igual a muitos anos atrás, onde o professor ele dá a mesma aula, do mesmo jeito, com os mesmos livros, com o mesmo discurso, para 100, 50, 200 pessoas, mesmo a gente sabendo que duas pessoas não necessariamente aprendem da mesma forma. Essa tecnologia que a gente está falando, ela não é novidade. Logicamente, existem uma série de outras ferramentas ou produtos que se apropriam dessa tecnologia num contexto diferente. Redes sociais, sites de busca e empresas de comércio virtual, nada mais do que uma grande parte do que eles fazem, da tecnologia por trás que a gente não vê. Cada interação de cada um de nós com o site é uma informação que eles armazenam, analisam, comparam com outras milhões de pessoas que estão usando aquela mesma plataforma para fazer o quê? Para personalizar. E o que eles personalizam? No caso do Google, personalizam a busca. No caso do Facebook, são pessoas. E no caso da Amazon, são produtos. Por que a gente não poderia aplicar isso para a educação? E é isso que a gente vem trabalhando aqui. E aqui eu coloquei que as escolas não conhecem o seu perfil. Eu acho que não é nem só as escolas, são as escolas e também os professores. Eles têm muito pouca informação embasada para entender realmente como cada pessoa aprende melhor. Então, se duas pessoas não aprendem da mesma forma, por que a gente ensina as pessoas da mesma forma? E eu acho que é nesse contexto que vem o ensino adaptativo. O conceito é simples. Em vez de o aluno ter que se adaptar ao jeito que aquele livro foi escrito, ao jeito que aquele professor especificamente dá aula, o que a gente faz é o contrário. É o conteúdo se adaptar à forma que cada pessoa aprende melhor. Só que vocês imaginam o desafio que é, do ponto de vista tecnológico, você construir uma inteligência que, primeiro, consiga identificar como cada pessoa aprende melhor. Segundo, o jeito que você aprende matemática é diferente do jeito que você aprende português ou inglês ou qualquer outra coisa. E essa inteligência tem que conseguir, para uma mesma pessoa, perceber essas diferenças. E terceiro, não menos complexo, as pessoas elas evoluem com o tempo. Não é porque você aprende de um jeito hoje que você vai aprender do mesmo jeito sempre. Então, você ter uma inteligência artificial que consiga identificar e aprender com o tempo, conforme a pessoa vai aprendendo, é um desafio gigante do ponto de vista de tecnologia, de inteligência de produto. Talvez seja parte desse desafio que nos atraiu, né, o grupo que hoje trabalha comigo na Geek. E é esse desafio que a gente teve pela frente quando nós começamos a estudar, a trabalhar. E como é que isso se materializa, né? A gente vê, acho que são dois caminhos básicos. Um deles é o somativo, né? O professor Elton falou muito agora a questão das avaliações, de você ter uma fotografia naquele momento, que você consiga avaliar qual o nível de proficiência de cada pessoa. Esse é um caminho. E outro caminho é o formativo. Eu vou falar primeiro desse aqui. Como é que a gente se apropriou? Eu vou falar só pegando o gancho no que o professor falou, com a teoria de resposta ao item, você consegue, mesmo com provas diferentes, com questões diferentes, feitas em dias diferentes, a beleza, ou uma das belezas é que você consegue colocar numa mesma régua, num mesmo parâmetro. E o que a gente pensou, quando nós começamos a estudar, nós começamos por ensino médio, enfim, por diferentes motivos, particularmente o Enem, e com base nesse conceito a gente pensou, poxa, hoje o aluno numa escola, ele faz um simulado, independente da nota que ele tira, ele não tem nenhuma ideia de como é que aquilo compara com a nota da prova de verdade, que é a que realmente ele vai ter pela frente, que por ser com base na teoria de resposta ao item, ela é comparável ao longo dos anos. Então, se ele tivesse uma ferramenta que pudesse dar para ele uma exata noção de onde é que ele está em relação àquilo que ele gostaria de atingir, ou a faculdade que ele gostaria de entrar, seria muito válida.
E foi com base nisso que nós desenvolvemos essa ferramenta, que eu acho que tem 2 aspectos da personalização aqui nesse caso. Primeiro é o CAT, né, é o Computer Adaptive Testing, ou seja, você conseguir personalizar questões para realmente testar qual o nível de proficiência de cada pessoa em cada matéria. Isso é um aspecto. E o segundo, que eu acho que é muito interessante, é, com base nessas informações, o aluno faz um simulado. Com base na TRI, o que a gente consegue hoje estimar? Eu consigo colocar na mesma régua da prova histórica do Enem, e o que isso me possibilita? Eu consigo dizer, com certo grau de confiança, quanto é que ele tiraria no Enem, em cada uma das 4 áreas. Segundo, com base nas análises de notas de corte, com essa nota que ele tem hoje, onde é que ele conseguiria entrar, onde é que ele não conseguiria entrar, e talvez o mais bacana é, para o curso que essa pessoa gostaria de fazer, mas que a nota dele ainda não está lá, dentro da matriz de competências do Enem, o que ele tem que estudar. Então, isso acaba sendo uma informação muito útil, muito valiosa, e que acaba possibilitando uma série de iniciativas do ponto de vista pedagógico e de conteúdo. Então, de uma forma bem rápida, isso é o aspecto somativo. Agora eu vou falar um pouco do formativo, que eu colocaria da seguinte forma. Com uma ferramenta, você tem um diagnóstico que é exatamente qual é o problema e o que essa pessoa teria que estudar ou focar o tempo dela. Com a plataforma, que é essa plataforma de ensino adaptativa, a gente consegue, então, personalizar o conteúdo de forma que faça mais sentido para aquela pessoa específica. Hoje, a tecnologia possibilita que a gente consiga fazer isso em larga escala. E eu vou falar agora um pouco sobre como é que essa personalização acontece. A primeira delas é com relação às mídias, né? Acho que foi dito hoje aqui pela manhã, e agora à tarde também. Pessoas reagem de forma diferente a estímulos diferentes. Então, o modelo tradicional, até então, ele era muito focado ou em texto, ou então agora, mais recentemente, em vídeo. Agora, pode ser que o vídeo do Marco, do Descomplica, seja melhor para muita gente. Agora, pode ser que para algumas pessoas funcione o vídeo do Khan, ou então o vídeo de um outro provedor de conteúdo. E o que a gente está se propondo a fazer é entender o que funciona melhor para cada pessoa e oferecer esse conteúdo naquele momento. Porque não necessariamente o jeito que você aprende um assunto é o mesmo jeito que você revisa esse assunto. Então, entender como é que esse conteúdo pode ser distribuído para cada pessoa é parte dessa inteligência que a gente vem desenvolvendo. Um outro aspecto que é muito embasado na teoria de resposta ao item é o nível de dificuldade que você apresenta para cada pessoa. Se um aluno é nota 3 em função do primeiro grau, por exemplo, a habilidade dele é 3. Se você dá uma questão dificuldade 10 ou dificuldade 1, não necessariamente você está testando ou avaliando aquela pessoa, né? Porque a dificuldade 10, provavelmente ele vai errar. Se ele acertar, é no chute. E a 1, aquilo é mais fácil do que aquilo que ele realmente sabe ou pode resolver. Então, através de algoritmos e teorias que a gente vem desenvolvendo, você consegue dar o desafio que é sempre um pouco acima daquilo que a pessoa consegue resolver ou está apta a trabalhar. E acho que esse nível de dificuldade, eu queria só mostrar aqui, esses 2 gráficos em cima, eles mostram, não adianta, a gente às vezes acha que uma questão boa é uma questão difícil, né? E não necessariamente, você precisa ter as suas questões distribuídas para que você avalie todo mundo, para que você possa testar a proficiência de todo mundo. E é um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, de você conseguir parametrizar as questões e entender exatamente o que essa questão testa, o quanto ela consegue diferenciar o bom aluno ou o aluno que sabe aquele assunto do aluno que não necessariamente sabe e qual a chance dele acertar no chute. Então, é com base nisso que a gente consegue, então, oferecer para cada pessoa a questão que mais faz sentido para ela naquele momento sobre aquele assunto. E esses 2 gráficos de baixo, de forma rápida, a beleza da tecnologia, ou uma vantagem é você tendo escala, você consegue criar padrões de aprendizado que são aprendizados, vou chamar de coletivos. Você agrupa pessoas, você consegue perceber padrões, ou são padrões de aprendizado que você consegue, então, de forma muito rápida, acelerar e entender melhor o que funciona melhor para cada pessoa.
O outro ponto que eu queria colocar é com relação ao plano de estudo. Isso é muito bacana, porque hoje em dia você compra um livro, né, ou você tem uma apostila de um sistema de ensino, é o mesmo caminho para todo mundo. O que não faz muito sentido, porque são pessoas diferentes, são carreiras diferentes, são formas de aprendizado diferentes. Então, aqui, o que a gente colocou, só para ilustrar, são 2 planos de estudos de pessoas que um é de engenharia, o outro é de letras. A sequência dos conteúdos, a intensidade dos conteúdos e a forma que essa pessoa estuda cada conteúdo depende da carreira que ela quer seguir, depende do tempo que ela tem para estudar e da proficiência dela em cada um dos tópicos que ela vai demonstrando ao longo do uso da plataforma. Então, é uma inteligência dinâmica. A cada interação, a cada exercício, a cada tarefa completada, essa inteligência ela vai aprendendo, ela vai se modificando e se reflete no plano de estudo de cada pessoa. Hoje de manhã a gente falou sobre estrutura, né, que os alunos muitas vezes pedem estrutura. Isso foi algo que a gente também percebeu. Então, você conseguir ter uma estrutura, um plano de estudo que seja dinâmico e personalizado para cada pessoa é algo que, dentro do que a gente vem aprendendo, faz muito sentido. O próximo ponto é a sequência de conteúdos. Isso também é muito importante. Tem a ver com o ponto anterior. Não necessariamente os caminhos são iguais para cada pessoa. E eu queria só aproveitar para ilustrar uma história de uma... É uma menina que, num dos nossos pilotos, ela é uma aluna do ensino médio, 2º ano, é uma ótima aluna, escola pública da periferia de São Paulo, e a gente queria entender por que, a partir de uma certa dificuldade, numa aula de porcentagem, ela começava a errar, apesar de saber o conceito. E foi aí que a gente descobriu que o problema dela não era com porcentagem, porque ela entendia o conceito de porcentagem, ela sabia o que era 50%, 30%, 100%. O que ela não sabia é que 50% é igual a meio, que meio é igual a 2/4 ou 3/6. E ela estava no 2º ano do ensino médio, ou seja, ela não sabia fração. E você imagina a dificuldade que é para uma pessoa que não sabe fração, né, matemática é sequencial, poder ou ter que seguir por tudo que vem depois sem saber fração. Qual é a solução para essa moça hoje? Provavelmente ela não tem solução. Uma solução seria ela pagar um professor particular. Não é o caso dela. Primeiro porque o professor teria que conseguir identificar qual é o problema de aprendizado. Segundo, ter tempo para sentar com ela e acompanhar. E terceiro, conseguir ensinar aquilo que ele está se propondo. Através disso, a gente consegue identificar o problema, voltar ela até fração, e tudo que vem depois de fração, no caminho dela, que não necessariamente é igual ao de outras pessoas. E por último, o suporte e ajuda, né? A gente, por ser um produto ou uma interface online, o que a gente também descobriu é que não adianta você oferecer ajuda depois que a pessoa já saiu. Você tem que tentar oferecer um pouco antes dela sair. E essa ajuda, ela não necessariamente é a mesma para todo mundo. O momento de você oferecer é diferente, o grau de retenção de cada pessoa é diferente, e a forma de você atrair a atenção dela também é diferente. Tem algumas pessoas que podem ser um game, outras pessoas pode ser o vídeo, ou pode ser alguém num chat, conversando com ela. Isso também é algo que é personalizado. Motivação de alunos foi outro ponto que também pediram para eu comentar. Uma das coisas que a gente percebeu é que você ter uma fotografia exata de onde você está, você ter o feedback imediato, acaba ajudando o aluno a se situar e a posicionar onde é que ele está em relação ao objetivo dele. Então, ainda no mesmo conceito que a gente falou do simulado, a gente extrapolou um pouco mais. O que a gente fez? A gente está trabalhando em não só colocar os nossos simulados nos mesmos parâmetros históricos do Enem, mas colocar todos os exercícios da plataforma. O que isso implica? A cada interação ou a cada exercício, você tem uma fotografia exata da pessoa, onde é que ela está em relação à nota que ela gostaria de ter para entrar na faculdade que ela quer. Então, isso é muito poderoso. Segundo, você consegue ter estatísticas sobre a performance dessa pessoa em tempo real. Outro aspecto que eu não vou me estender, que comentaram aqui muito pela manhã, que é a parte da gamificação, né, de você conseguir criar mecanismos de incentivo, de feedback direto para os alunos. E, por último, você conseguir entrar no mundo dele, que hoje, sem dúvida nenhuma, é mobile, e você criar não só
oportunidades para ele desenvolver ou aprender sozinho, mas também em grupo, que é o que a gente faz através de redes sociais. Mas como é que isso funciona para pais e professores? Da mesma forma que eu tenho esses dados para os alunos, para os professores e para os pais, você também consegue ter uma fotografia exata. Pensa no caso do professor. Você consegue saber exatamente para cada pessoa o que ela sabe, o que ela não sabe, como ela aprende, como é que você pode ajudar, como é que ela foi na lição de casa do dia de hoje, o quanto ela acertou, que pontos que ela não acertou, e aí com a plataforma você consegue personalizar o conteúdo de forma que faça mais sentido para ela. No caso dos pais também, enfim, você pode ter acesso em tempo real a toda a informação a respeito do seu filho, o que ele fez, não fez, o que ele sabe, o que ele não sabe. Finalizando, enfim, isso aqui não é, a gente não tem a pretensão, eu acho que é mais uma provocação ou uma ideia. Extrapolando agora, imagina você ter acesso a essa massa de dados, a ponto de você conseguir ser tão granular, aí dizer que Cláudio Sasaki, que estuda na escola X, na região tal em São Paulo, está com dificuldade nas seguintes competências que são testadas no Enem, X, Y e Z, extrapolar isso para a região, enfim, para a escola, para a região, para o município e para o país. Eu acho que isso são informações que, enfim, podem ser usadas das formas mais diversas e produtivas possíveis. Por último, eu acho que a gente realmente sim é um projeto, acho que todo mundo que está na Geek, a gente abriu mão de muitas coisas interessantes fora, realmente, para poder construir alguma coisa que a gente acredita na educação. A gente sim gostaria de dar oportunidade para todo mundo desenvolver ao máximo o seu potencial. Agora, acho que tem duas coisas que são importantíssimas para a gente. Primeira sendo um empreendedor, você aprende muito rápido que agir de forma honesta e fazer o que é correto provavelmente não é o caminho mais curto, mas para a gente é o único caminho. Nós não faríamos se não fosse dessa forma. E segundo, eu acho que construir parcerias e trabalhar com gente que acredita ou que divide esses mesmos princípios, para a gente também não existe uma outra forma. Eu acho que qualquer projeto de educação começa com cada um de nós. É nisso que a gente acredita, é isso que a gente está se propondo a fazer. Obrigado.